Capítulo 16. Vitória acordou gritando. Desta vez ela parecia louca, de verdade. Saiu da cama e foi para o corredor, como quem queria assassinar alguém. Ele me deixou lá, rodando, 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 sem parar. Ela urrava, para quem quisesse ouvir. O que vocês estão pensando? Eu estava melhor. O que fiz para merecer isso, seus malditos torturadores? O som dos berros fez com que surgissem enfermeiras e guarda-costas praticamente de todos os cantos da enfermaria. Sem esperar nenhum comando ou perguntar qualquer coisa, os homens voaram na direção da jovem. Afinal, era só isso que eles faziam e sabiam fazer muito bem. Eram pagos para isso. O primeiro veio por trás de Vitória, tão rápido que ela não o viu, ainda mais estando mergulhada naquele frenesi. Sentiu o homem envolver seu pescoço com um mata-leão muito apertado, para impedi-la de abaixar a cabeça e mordê-lo. Vitória, porém, cravou as unhas no braço com toda a força e começou a arranhá-lo com sofreguidão. Parecia um animal selvagem, o rosto contorcido em uma máscara ferina. Me solte, Brutamonte! Porém, ele não se moveu. Apenas apertou mais o pescoço dela. Vitória mandou um dos cotovelos com força para trás. Mas aparentemente o homem adivinhou o movimento e esquivou-se para o outro lado. Outros correram até eles para tentar conter as pernas e os braços da paciente. Como se Vitória previsse que eles iam segurá-la por completo, contorceu-se como um touro amarrado e deu pinotes com tanta ira que sua força parecia ter aumentado. Berrava e chutava com violência, enviando socos a esmo, não se importando se alguém fosse atingido ou não, porque todos eram culpados. Foram necessários 4 brutamontes para conseguir conter a garota e enfiá-la na camisa de força. Não, não, continuava Vitória. Eu estava bem. Vocês é que me provocam. Me soltem. Algumas pacientes que esperavam pelo café da manhã e estavam paradas no corredor já tinham tomado distância de Vitória fazia tempo. Houve quem saísse de perto imediatamente. A maioria agora espreitava de longe. Vitória berrava a plenos pulmões. Os cabelos pareciam uma cortina desgrenhada, que arrastou no chão quando 2 dos brutamontes conseguiram, por fim, erguer e segurar as pernas dela. Sem falar na ajuda coadjuvante da enfermeira grisalha, correndo para trazer uma maca e outra ajudando a segurar o quadril da moça. Deixa a maca para lá, exclamou um dos homens, meio esbaforido. Ela está bem segura assim. Vamos carregá-la para o quarto. Vitória também estava esbaforida. Mais do que isso, respirava rápido e entrecortadamente. Me soltem, me soltem! Não aperte tanto o pescoço dela, já chega, ralhou a enfermeira que cuidava de Vitória diariamente. Ela já está presa. Essa imbecil merece, respondeu o homem exasperado. Veja o que fez com o meu braço. De fato, os antebraços do guarda-costas estavam lanhados e sangravam. Vá tomar uma antitetânica depois, disse a enfermeira lacônica. Vitória foi carregada para o quarto. Os tornozelos foram atados com as correias do próprio leito. Logo passaram as correias na altura do tórax e do quadril. Quanto mais aprisionada, mais furiosa a Vitória ficava. Todos vocês sabem o que aconteceu aqui e não fazem nada. Ela olhou para a enfermeira e continuou aos gritos. Ninguém diz nada. O Dr. Ralph deveria ser denunciado por tortura. Quem deixou essa louca dormir solta? Inquiriu outro dos brutamontes. O doutor, respondeu a enfermeira grisalha sem acrescentar mais nada. Meneou a cabeça com certa tristeza e murmurou. Ela estava evoluindo bem. Se isso é bem, devolveu o mesmo.
Esse médico indecente devia ser processado por cárcere. Isso é desumano. Somos menos do que animais para vocês. Alguém chame logo o Dr. Ralph, pediu alguém da porta do quarto. Vitória escutou e berrou mais ainda. Urrou. Tinha outros pacientes lá, todos amontoados como gado, esperando para serem torturados como eu fui. Vitória estava começando a se sentir esgotada. Agora, ao ver-se na camisa de força sobre a cama, o peito contido por amarras para que não despencasse, o quadril e as pernas presas, ela desatou a chorar alto, mas continuava gritando entre lágrimas e soluços. Vocês são uns monstros. O Dr. Ralph é um monstro. Vamos ter que sedá-la, falou a mesma pessoa da porta do quarto. Vitória não a via, pois os biombos tinham sido fechados. Não, mande chamar o Dr. Miller, era a voz da enfermeira de cabelos grisalhos, atrás do biombo, ajeitando-o melhor. Ele prescreveu e falou comigo também que se ela tivesse uma nova crise, deveríamos informá-lo imediatamente e esperar. Ele não estava aqui até tarde esta noite? Perguntou a pessoa da porta. Está acordado? Maldito médico, maldito! Ele me deixou rodando, vociferou Vitória. Apenas mande chamá-lo, ande. Diante da certeza de que veria Ralph Miller, Vitória sentiu que sua garganta queimou com a altura do urro. Monstros! Os guarda-costas tinham saído para o corredor. A enfermeira deu a volta no biombo e chegou perto de Vitória. Vitória, fique quieta. Esqueceu-se do que eu te disse? Eu tenho ficado quieta. O rosto dela estava vermelho, contorcido, sujo de lágrimas e suor. Mas ele me deixou rodando. Não temos nada disso aqui. Do que você está falando? Vitória urrou de novo e não respondeu coisa com coisa. Fique quieta antes que ele chegue. Me diga o que você acha que aconteceu. Eu não acho, eu sei. Ele me pôs em uma cadeira que girava e me deixou lá por horas, até eu vomitar e vomitar de novo. Ele não me tirou da cadeira. Só de madrugada me trouxe de volta para cá, para a cama. Eu nem consegui andar. Como vocês não viram? Não temos nenhuma cadeira giratória, Vitória. Tem, vocês têm sim. Não fazemos terapia rotacional. Chame do nome que quiser, merda, exclamou Vitória entre lágrimas. Mas o Dr. Ralph ainda me disse que foi o avô do Darwin que inventou aquele trambolho. Vitória estava descontrolada. Diante do que foi dito, a enfermeira ficou quieta por um instante. Você sonhou, filha, ou leu isso em algum lugar. Não temos. Não, eu nunca tinha ouvido falar nessa bosta. De onde você acha que tirei isso? Foi ele quem me disse que ficar lá rodando iria diminuir a congestão no meu cérebro, que isso ia me ajudar a melhorar, que eu ia me sentir mais tranquila. Mas eu já estava melhor. Só que ele não quer isso, ele combinou com meu pai. Ele não vai me deixar melhorar, vai me deixar aqui para sempre. O choro dela agora parecia um uivo. A enfermeira sabia do que se tratava, afinal havia estudado. A terapia rotacional era uma técnica antiga. A cadeira era especialmente projetada a fim de girar o corpo dos pacientes em torno de um eixo central. Os relatos diziam que, submetidos à rotação e à força centrífuga, pacientes com doenças mentais entravam em estado de tranquilidade após o procedimento. Também induzia ao sono, em alguns, o que era especialmente útil nos quadros de mania. Talvez diversas variações do método, que se espalhou pela Europa e também pelos Estados Unidos. Porém, Waverly Hills era um complexo imenso. Mas, não, eles não tinham nada parecido. Não era nada que Waverly Hills utilizasse. A técnica já caíra em desuso, pois os benefícios não se comprovaram efetivamente. Ela de fato não sabia do que Vitória estava falando. Além disso, o prontuário dizia que a moça havia dormido a noite toda.
Você sonhou, tentou a enfermeira mais uma vez, antes de o médico aparecer. Não sonhei, berrou a menina com fúria. Não havia o que fazer. Vitória não ia se acalmar tão fácil. Isso era péssimo. A enfermaria toda estava em suspenso. Depois da entrada triunfal de Ralph Miller pelo corredor, em passadas largas. Vinha impecavelmente trajado, com uma gravata aparecendo debaixo do avental branco, estetoscópio ao pescoço e no encalço, um dos colegas que também conheciam o caso de Vitória. Depois do escândalo que a garota causou, e ainda estava causando, pois não parava de gritar, todos estavam à espera do que ocorreria. A maior parte com uma satisfação relativamente expressa no semblante. Apesar de a menina ser louca de pedra, sentiam-se insultados com as acusações. O Dr. Ralph Miller e seu colega haviam ouvido, ao longe, os berros da paciente. Vitória exigia que a soltassem, ameaçava ligar para os pais e para a polícia. Xingava a tal cadeira e o Dr. Ralph, chamando a todos de carniceiros e monstros. Acho que vão colocá-la na solitária, aventou uma das auxiliares de enfermagem com um semblante fechado, toda irritada, já que o doutor não a quer sedada. Não, acho que ela vai para o quarto acolchoado, disse o Brutamontes arranhado, adorando a ideia. Lá ela pode se debater, chutar tudo, socar o chão, as paredes e morder o próprio braço. Além dos novíssimos arranhões nos antebraços, o homem ainda tinha em uma das mãos os sinais das mordidas mais antigas de Vitória. O quarto acolchoado era um pequeno espaço, equipado com espuma resistente revestida de tecido grosso, do chão ao teto, nas 4 paredes. Ela bem que merece. Essa louca dos infernos, falou a auxiliar. Aí é que está, disse outra das enfermeiras, entrando na conversa dos dois. Essa paciente é uma das moças ricas, bem cuidadas, com tudo do bom e do melhor. Isso é para chamar atenção. Ela não tem doença alguma. Quando fica sem sedação, me parece bem normal, sabe? A gente vê quando alguém é louco de verdade, está nos olhos, no jeito. Não tem como esconder. A auxiliar teve de concordar com a enfermeira. Nisso você tem razão, respondeu emburrada. A única que não dizia nada, aparentemente muito ocupada em organizar as bandejas com a próxima medicação dos pacientes, era a mulher baixinha e grisalha. O coração dela batia um pouquinho mais forte. Só voltaria ao quarto se fosse chamada pelo médico, já que Vitória era sua paciente. Caso contrário, preferia ficar longe e não assistir. Se importar era perigoso. A mulher sabia disso. Se apegar era péssimo. Ela era antiga na profissão e trabalhava há muito tempo em Waverly Hills. Mesmo assim, a solitária era muito cruel. No quarto acolchoado, apesar da solidão, Vitória tinha como gastar toda aquela energia negativa, independentemente do tempo que durasse, e não teria ferimentos sérios. Naquele lugar não havia nada para se machucar. Poderia bater nas paredes, gritar e chorar à vontade. Pelo menos não ficaria amarrada, pelo menos não retrocederiam, colocando-a para dormir por 3 dias ou sabe-se lá por quanto tempo. Quando Vitória olhou para o Dr. Ralph Miller, aos pés de sua cama, seu semblante incendiou-se de fúria ainda mais. E isso era possível, sim. Para Vitória, vê-lo ali, frente a frente, era motivo para entrar imediatamente em convulsão. O médico com certeza sentiu a animosidade e a cólera da jovem. Entretanto, como sempre fazia, o doutor aproximou o rosto da face de Vitória. Os olhos dele faiscavam com algo diferente, que Vitória não sabia definir nem queria. Algo como satisfação, como se ele a tivesse pegado finalmente em uma transgressão importante. Afinal, era tudo o que ele mais queria.
Já me contaram sobre sua história maluca de hoje, falou baixo Ralph Miller. Ah, já? É mesmo? Soltou Vitória sem desviar o rosto ou o olhar. Precisaram contar, foi? O senhor não sabia? Como assim? Foi o senhor que me colocou lá? Está delirando de novo. O rosto de Vitória se transformou mais uma vez. Delirando. Ela usou o mesmo tom baixo, aquele maldito tom baixo que o médico usava. Vitória daria quase qualquer coisa no mundo para ver aquele homem descontrolado, gritando, com medo, amarrado, exatamente como fazia com os outros. Sim, delirando. Foi neste momento que o médico afastou o rosto de perto dela. Foi a sua sorte, porque a menina juntava saliva na boca para cuspir direto em sua face. Ele deve ter adivinhado. Afinal, um homem que extraía o pior das pessoas já deveria ter tomado muitas cusparadas na cara. Ralph Miller lançou um olhar para o outro médico parado ao lado dele, seguido de um sinal com o queixo na direção da porta. O sujeito exibia olhos espantados. Se um médico de Waverly Hills olhava assim para a Vitória, era porque ela devia estar realmente assustadora. E essa constatação foi tão poderosa que ela soltou uma risada, riu alto, sem se controlar. O médico mais jovem não esperou uma segunda ordem. Virou nos calcanhares e imediatamente voltou com uma maca, seguido por 2 guarda-costas dos mais brutamontes. Um deles era um mordido, arranhado. Para que essa maca? Perguntou Vitória. Por que não continua rindo? Comentou o Dr. Miller com ironia. Deve ser divertido para você infernizar a todos. Eu? Eu infernizo? O senhor não se enxerga, não é? Você é que é um monstro. Vou te denunciar na polícia. Você vai ser preso. Vai ter seu diploma cassado. Uns 1000 processos vão cair bem em cima da sua cabeça. Vou achar cada pessoa que você maltratou. Darei entrevista a cada jornalista que quiser ouvir minha história. Este maldito sanatório vai ser fechado. Seu monstro! Monstro! Bem, ela não me dá escolha, concluiu Ralph Miller, olhando para os enfermeiros auxiliares. Coloquem a paciente na maca. Para onde vai me levar? Fique quieta, declarou o médico-chefe, fuzilando-a com o olhar. Apenas fique quieta, que vai ser melhor para você. Isso fez com que Vitória se lembrasse do que havia falado a enfermeira e surtiu efeito durante algum tempo. E, agora, facilitou a passagem do leito para a maca. Ao longo do corredor, ela via todos olhando em sua direção. As pacientes, assustadas na maioria. O pessoal da enfermagem com semblantes sérios ou zangados, aqueles que tiveram de lidar com ela, ou, então, impassíveis. Vitória procurou com os olhos onde estaria sua enfermeira grisalha. Ela sabia que as pacientes eram divididas por equipe e sabia que ela era paciente daquela mulher. Quando estavam passando diante do posto de enfermagem, ela chegou à porta. Não por uma coincidência. Embora o rosto parecesse inexpressivo, os olhos lhe diziam: fique quieta, por favor. Vitória soltou um muxoxo baixinho. A maca continuou pelo corredor, apressadamente empurrada por um dos brutamontes. Os outros homens a seguiram. Pararam diante do elevador, que logo abriu as portas. Desceram. Para onde? Onde estamos indo? Sem resposta. Ninguém nem a olhava. Vitória reconheceu o corredor onde havia passado com os pais ao chegar no sanatório. Mas antes que desse por si e se localizasse melhor, a porta basculante com o letreiro vermelho em cima assomou-se diante dela. Necrotério. O cheiro era de morte. Vitória sabia que era cheiro de morte. O lugar era bem grande, realmente. Havia cadáveres iluminados por holofotes sobre as mesas de mármore.
Alguns estavam abertos, outros ainda fechados. Estavam posicionados lado a lado na mesa. E talvez, pela falta de espaço, havia cadáveres pendurados em ganchos no teto, como em um açougue. Era o cenário de um filme de terror, ipsilíteris. A violência daquela visão, a crueza que só revelava um profundo desprezo pela morte, porém muito mais pela vida. Afinal, eram pessoas que aqueles médicos deveriam ter conhecido e que estavam vivas até... quando? Não haveria de ser muito tempo. Aquele quadro pavoroso fez Vitória ficar muda. O mesmo homem que ela vira sair de avental branco, na tarde em que chegara com os pais, estava ali. Deveria ser um legista, então. Mas por que os corpos não estavam isto é, nos frigoríficos, geladeiras, ou como quer que fosse chamado aquilo? Mas um pensamento tenebroso atingiu Vitória. Será que porventura estão cheios também? A mente de Vitória rodava, e as engrenagens tentavam se encaixar para obter uma resposta plausível. Mas todas se engarrancharam umas nas outras e pararam de funcionar. Os pensamentos dela também, e o resultado foi nenhum. Seria possível que toda aquela gente tinha morrido recentemente? Se os corpos ainda estavam ali para serem autopsiados, se a família ainda não os tinha levado para o funeral. Mas se não havia tantas mortes por tuberculose, como justificar aquela cena? E fato que Waverly Hills era um sanatório gigantesco. Mesmo assim, parecia gente demais, ainda mais porque muitos eram jovens. Teriam morrido de quê? De novo a palavra pipocou na cabeça dela. Manicômio. Será que, assim como faziam com ela, deixando-a apagada por dias, com a justificativa de ajuste de doses, será que testavam remédios nos pacientes? Drogas novas? Será que faziam pesquisa no sanatório? Pesquisa era um termo muito brando e muito acadêmico para justificar aquela carnificina. Vitória não queria pensar nisso, mas se lembrou do pai, de sua identidade falsa, das armas de guerra. Não, ela não ia pensar nisso agora. Em vez disso, Vitória procurou saber onde tinha ido parar a sua língua, porque não conseguia formular nenhuma palavra. Talvez a língua realmente tivesse rolado garganta abaixo. E, depois daquela visão, ela jamais conseguiria falar normalmente. Por que estamos aqui? Vitória balbuciou, finalmente com dificuldade. Por que há tantos pacientes mortos? Gente louca também morre. Foi a única resposta do Dr. Miller. Depois, mais nada. A fúria insana que Vitória vinha sentindo se misturou a pavor. O que vocês vão fazer comigo? Era como se ela não existisse. Oi, Ralph, como vai? Ei, Mark, e aí? Cumprimentou o legista. Era um homem jovem, na casa dos 35. Os recém-chegados responderam aos cumprimentos, embora o rosto do Dr. Miller continuasse com uma máscara pesada e inexpressiva. O legista finalmente olhou para Vitória como se ela fosse um animalzinho de laboratório. Esta garota já está vindo para cá? O que ela aprontou? Vitória encolheu-se instintivamente. Então ele se lembrava dela. Mas o que queria dizer com ela aprontou? Estaria prestes a sofrer algum tipo de castigo? Vai colocá-la na caixa de ferro? Perguntou o médico legista, em tom de voz um pouco mais baixo. Porém, Vitória conseguiu ouvir. Por que vocês me trouxeram para cá? Vitória perguntou mais alto. Apesar da onda de terror entregelando o peito, virava o pescoço de um médico para o outro. Afinal, eram 3.
O médico-chefe, no entanto, tinha se postado atrás da maca, de modo que Vitória não conseguia vê-lo direito. Quando percebeu que realmente não receberia resposta, recomeçou os gritos. — O que vocês vão fazer comigo? Por que me trouxeram aqui? Por que vocês... Ela se contorceu, tentando puxar as amarras, concentrando toda a força que possuía, mas era impossível. Ela sabia. — Por que vocês não me respondem? — Já estou farto da voz dessa pirralha encrenqueira, comentou o Dr. Ralph para os demais, com desdém, naquele tom irritante, baixo e controlado. — Me ajudem aqui, ele ordenou aos brutamontes. Os dois, que agora estavam mais atrás, perto da parede, chegaram até a maca. O Dr. Mark aproximou-se também e ficaram de sobreaviso. O legista, idem. E cuidado, avisou Miller da cabeceira da maca, olhando para o legista de modo significativo, com as mãos enfiadas nos bolsos do seu avental imaculado. Esse bicho morde. Vitória olhava de um lado para o outro. Tentou não ficar apavorada. Eles não podiam matá-la. Ou podiam? Viu quando Ralph Miller tirou de um dos bolsos o que parecia ser uma toalha cirúrgica, pequena e branca, e veio para o lado dela. O tal mordido, arranhado, segurou a cabeça de Vitória com uma força hércula. Pelo visto, ele era especializado em segurar cabeças. Quando a garota sentiu a intensidade com que seu crânio foi prensado contra a maca, berrou, invadida, sim, pelo pavor. O Dr. Ralph, como um raio, segurou a arcada dentária superior de Vitória, usando a ponta da toalha para proteger os dedos, e o legista, igualmente rápido, forçou a arcada inferior ainda mais para baixo. Tudo se deu em milésimos. Ela nem viu acontecer, mas parecia que sua boca ia rasgar-se nos cantos a qualquer instante. Mesmo assim, Vitória tentou virar o rosto quando percebeu o que estava para acontecer. Impossível. Ah! Os sons saíram do fundo da garganta, urros guturais de fúria e terror. A toalha foi enfiada dentro da boca de Vitória, o máximo possível. Uma mordaça surgiu, vinda de algum lugar, e foi colocada sobre a toalha. Depois amarrada atrás da cabeça, bem apertada. Nem se deram ao trabalho de tirar adequadamente os cabelos dela de cima do rosto. Terminado o serviço, soltaram-na. A menina virava a cabeça de um lado para o outro, o movimento revelando toda a sua angústia, os olhos petrificados. Vitória ouviu a voz do Dr. Ralph atrás dela, à cabeceira da maca. Tranquila, como se nada de anormal estivesse ocorrendo. Um cotovelo foi apoiado ao lado de sua orelha. A jovem puxou, como pôde, o pescoço para o outro lado. Então o médico deu a volta, ficou de frente para ela. Nós temos algumas formas de acalmar as pacientes rebeldes, sabe, minha cara? As pacientes que não aprendem, que não dão valor ao tratamento que recebem, aos cuidados oferecidos por toda a equipe. Pelo contrário, fazem estardalhaços e nos ameaçam. Ralph Miller chegou perto, muito perto do rosto de Vitória. Mas desta vez foi o último instante. Em vez de olhar dentro dos olhos da garota, ele aproximou a boca de seu ouvido. Estou desolado com tanta ingratidão de sua parte. Denúncias à polícia, cassação de diplomas, processos, repórteres e merdas do tipo. Ele emitia estalos com a língua e depois riu, bem no ouvido dela. O ar quente de seu hálito fez com que Vitória se esforçasse em esticar o pescoço ainda mais para o lado oposto, enojada. Mas já tinha chegado ao máximo que as contestações lhe permitiam. Sem se importar, o Dr. Ralph continuou no mesmo tom, sem se mover 1 milímetro. A boca às vezes encostava à pele da orelha dela. Para telefonar aos seus pais, você precisa estar viva. Para ir à polícia, conversar com repórteres.
Precisa estar viva, sabia? Acidentes acontecem o tempo todo. Pessoas problemáticas e malucas como você se suicidam, se atiram do alto do solário e bum! O Dr. Ralph fez aquele bum bem baixinho, como se fosse a explosão de bombinhas de artifício para crianças. Não porque desejasse evitar ser ouvido pelos demais, mas porque uma queda do quinto andar e a morte dela não mereciam mais do que aquela pequena interjeição. Bum! Ele se ergueu e riu de novo, solto, desta vez olhando para os companheiros. Imaginem que esta fedelhazinha me disse hoje que a polícia iria fechar o sanatório, que ela iria contar o que ocorre aqui. Ralph Miller olhou em torno de modo teatral. Mas o que ocorre aqui, senhores? Podem me dizer? Tratamento de centenas de pacientes de uma só vez, em acomodações excepcionais, com alimentação elaborada por nutricionistas, medicina de ponta, profissionais gabaritados, ambiente amplo, arejado, bem cuidado e salutar. É uma pena termos de lidar com gente ingrata, doida e ingrata. Mas ele apenas baixou os olhos para Vitória. Hoje vamos deixar você pensando um pouco na vida, menina. Vitória queria gritar, pedir ajuda, implorar por socorro. Porém, tudo o que saía de sua boca eram sons abafados. O médico empurrou a maca para perto do que deveria ser um dos frigoríficos. Era de metal branco e estava encostado ao lado de uma estante também de metal. Era tão alto que o móvel chegava quase ao teto. Contudo, era estreito. Havia 3 portinholas, uma sobre a outra. A paciente chacoalhou a cabeça em negativa. Os sons que emitia ficaram mais agoniados e mais próximos uns dos outros. Uma longa e desesperada frase gutural abafada, como que vinda do fundo do mar, antecipando o destino que lhe cabia. Ela fechou os olhos, ia ser colocada lá dentro. Uma portinhola foi aberta. Os olhos de Vitória abriram de novo e ela viu o gavetão profundo com uma mesa de metal na base. Os olhos saltavam das órbitas. Vou me colocar ali. Como expliquei, vou deixar você pensando na vida, enquanto contempla um pouco da morte. A voz de Ralph Miller veio de algum lugar atrás da maca. Você precisa começar a ter um mínimo de disciplina. Não posso curar você assim. Eu preciso de sua ajuda, e sem disciplina não podemos nem começar. Curar. Curar. Cura. Era ali que punham os cadáveres. E de que disciplina ele falava? Ela deveria concordar com todos os maus-tratos que estava recebendo? O som da mesa interna rolando sobre as roldanas de ferro produzia um rangido estridente que arrepiou Vitória até o último fio de cabelo. Era o gavetão do meio, mais compatível com a altura da maca onde estava deitada. Vamos transportá-la, fez o médico-chefe, sem nenhuma emoção mais intensa do que a de distribuir cartas de um baralho. 1, 2, 3. Os 2 brutamontes de um lado, os doutores do outro. Eles pegaram o corpo de Vitória ao mesmo tempo e ela foi transferida facilmente da maca para a mesa do frigorífico, com a camisa de força e amordaçada. Ainda assim, a mente de Vitória só entendeu direito o que ocorria quando puseram sobre a mesa. Ela se viu ali, naquela bandeja estreita onde seus braços mal caberiam estendidos ao lado do corpo, caso ela não estivesse na camisa de força. Então a mesa foi empurrada de volta para dentro do frigorífico. A menina sentiu o estrondo e o baque da bandeja dos fundos do gavetão. Quase foi a cabeça dela que explodiu ali, porque sadicamente, disso ela tinha certeza, o Dr. Miller pusera a Vitória com a cabeça virada para o fundo, bem longe da portinhola,
e ela ficou fechada ali como um pedaço de carne morta, podre. Desespero era uma palavra muito branda. Agonia, muito superficial. A escuridão era espessa, como se Vitória estivesse mergulhada em um aquário de tinta preta. Não fazia diferença os olhos estarem abertos ou fechados. Se balançasse o corpo para um lado ou outro, conseguia sentir as paredes do gavetão. Se erguesse a cabeça um pouco, podia tocar o teto com ela. Olhou de lado, de outro, no meio do escuro. Fez mais força para se soltar. Impossível. E mesmo que se soltasse, a portinhola deveria estar trancada. Lágrimas se acumularam nos olhos dela, pesadas e profusas. Lágrimas de humilhação e medo. Mas a jovem fez força para segurá-las, porque se seu nariz entupisse, como iria respirar? Vitória ficou apavorada. Começou a inspirar profundamente, rápido, para se certificar de que o nariz funcionava bem. Mas e se o oxigênio acabasse ali? Então, tentou respirar mais devagar. Nova torrente de lágrimas, incontroláveis. Sentia os nervos por um fio, a 1 milímetro de entrar em pânico. Não, não. Respire devagar. Respire devagar. Vitória usou toda a concentração que pôde extrair de dentro de si e apenas inspirava e expirava, inspirava e expirava. Seu coração tinha que bater mais devagar. As lágrimas tinham que se segurar dentro dos olhos. O corpo precisava parar de tremer. O frigorífico estava desligado, de modo que o calor começou a ficar insuportável. Mesmo assim, seu corpo ainda estremecia. Inspirar, expirar. A tentativa de um exercício zen não estava adiantando. Um pavoroso medo de morrer a invadiu contudo. Vitória nunca tinha realmente temido a morte, mas ali, daquele jeito... Mais uma vez tentou se soltar, usando toda a força. Ela já tinha lido em algum lugar que uma situação de luta ou fuga, a força física poderia aumentar. Porém, não era possível. Os gemidos eram sua única companhia, abafados pela mordaça. Ela fez força, e segurou as lágrimas, e tentou respirar devagar para não consumir o oxigênio. Transpirava, muito. Aquele pano estava fundo demais em sua garganta. Por um segundo, teve medo de vomitar. Se vomitasse, poderia morrer sufocada. Por muito tempo, ela lutou com as lágrimas e com a respiração entrecortada e com a sensação de vertigem e de que iria morrer. E fazia força contra as amarras. Por um período tão longo que já não sabia quanto tempo havia se passado.